Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, através da leitura da palavra, tá bom? Abra a tua Bíblia em Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 1, que fala assim: Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam nas outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. Assim, todos que vocês disserem da escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo dentro de seu quarto fechado será anunciado abertamente. Jesus continuou: Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, e repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos para algumas moedas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos estão contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Jesus disse ainda: Eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que esta pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante do governo e autoridades, não fiquem preocupados, pensando que vão se defender ou que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou o seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: Eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse a si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei toda a minha colheita, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: Homem feliz, você tem tudo de bom que precisava para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe diz: Seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: Isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Então Jesus disse aos seus discípulos: É por isso que eu digo a vocês que não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Veja os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despesas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Qual de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos. Procurem sempre o que comer e o que beber.
Não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer e o que beber, pois os pagãos desse mundo é que estão sempre preocupados, procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem suas riquezas no céu. Elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-los e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, ali estará seu coração. E Deus disse ainda: Fiquem preparados para tudo. Estejam com as roupas bem presas com o cinto e conservam as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperavam pelo patrão que vai voltar da festa do casamento. Logo que ele bater na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontrar acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que sentem à mesa e ele mesmo servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não deixava arrombar sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imagine o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. Imagine que esse empregado começará a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer. Será castigado muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz qualquer coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Mas assim será pedido muito de quem recebe pouco, e daqueles a quem muito é dado, muito mais será pedido. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ela já estivesse acesa. Gente, desculpa porque a letra está muito pequenininha. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isto aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo ao oeste, dizendo logo, vai chover, e de fato chove, e quando sentem um vento sul soprando dizem, vai fazer calor, e faz mesmo? Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? E Jesus terminou dizendo: Por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve a juiz. O juiz entregue o guarda, e o guarda ponha você na cadeia.
Eu afirmo que vocês não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Somente até aqui. O que a gente pode aprender do capítulo 12? Prioridade. O tempo todo aqui Jesus está mostrando que se Ele não for a prioridade na sua vida, você sucumbe, você detona, você deteriora. Então procure o Senhor na sua intimidade, através da oração. Passe a ter com Ele um relacionamento com intimidade, para quando chegar a hora certa dele vir, você não estar dormindo, você não estar com a sua lamparina sem óleo. Entende? Então, não espere Jesus voltar para você começar a ser preparado para subir aos céus com Ele. Mas começa hoje, agora, a se arrepender dos seus pecados e das suas condutas, para quando Jesus chegar, você estar com a sua lamparina acesa, com óleo de reserva, porque você se dedicou a Ele, ou seja, você priorizou a Ele, para quando Ele vier, você poder ir com Ele e não ficar para trás. Que aqueles que priorizam ao Senhor irão com Ele, mas aqueles que não priorizam ao Senhor, quando chegar a hora certa da volta de Jesus, ficarão nesse plano. E o Espírito Santo não vai estar mais com você, porque o Espírito Santo vai com Jesus, ou seja, você vai ficar aqui sozinho. E quem ficar aqui vai estar com a oposição. Então não queira ser você que vai ficar, mas queira ser você que vai. Então se arrependa dos seus pecados, procure Jesus na sua intimidade, reconheça Ele como seu Senhor e Salvador, reconheça Jesus como Filho de Deus. Plante agora para colher amanhã. Plante a semente agora para viver os frutos de Deus para você amanhã e para você viver a eternidade com Ele. Tá bom? Essa foi a palavra, vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar que sem você nós somos nada. Obrigada por nos mostrar que precisamos te buscar em espírito e verdade, gerar contigo um relacionamento de intimidade, para sermos sarmos, curados e libertos e preparados para viver a eternidade contigo, Senhor. Porque nós somos pecadores. Todo pecador carrega dentro de si os pecados e as maldades que precisam ser tirados, que precisam ser tratados, que precisam ser libertos, para estar na sua presença futuramente, Senhor. Coloque em nós, Pai, desperta em nós a vontade de te buscar, a vontade de querer estar na tua presença, a vontade de querer ler a palavra, a vontade de querer ouvir a tua voz e orar ao Senhor, Pai. Que a gente venha ter corações mais obedientes à tua mão, à tua voz, que nós venhamos ter corações mais obedientes, Senhor, às suas ordenanças. Que a gente não questione, mas que a gente somente obedeça, Senhor. Transforma-nos, Pai, na criatura que o Senhor quer que nós sejamos. Damos total acesso ao Senhor para o Senhor mexer onde o Senhor quer. Que nós venhamos ser um contigo, Pai, em todo o nosso tempo de processo, em todo o nosso tempo de vida. Que a gente venha priorizar o Senhor em nossas vidas, Senhor. E mantendo a nossa lamparina acesa com óleo reserva para quando você chegar, a gente poder ir contigo e sermos apenas um só, em unidade com o Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Senhor, gerando contigo um relacionamento de profundidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.